Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Família. Estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e aprendermos mais um pouco neste dia. Nesse dia nós vamos falar sobre restauração. Vem comigo! Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do capítulo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada pegaram. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, cerca de 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Que texto maravilhoso da Palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção desse texto para Pedro. Pedro, dias antes, ele havia negado a Jesus. E ele pensou que Jesus não mais iria perdoá-lo pelo que tinha feito. Resolveu então chamar outros discípulos para irem pescar. Talvez pensasse: vou voltar para a minha antiga profissão de pescador agora. Para mim não tem mais jeito. Eu abandonei meu mestre. Eu sei que ele ressuscitou, mas eu tenho certeza que ele não vai me perdoar pela traição que eu fiz. Mas ali agora, à beira do mar, após eles terem passado a noite pescando, sem conseguir pegar sequer um peixe, Jesus aparece lá na praia e grita para eles: Olha, tem alguma coisa aí para comer dentro do barco? Eles disseram: Não. Tem algum peixe aí? Não. Jesus disse: Lançai a rede então para o lado direito. E eles lançaram, obedeceram a voz de Jesus e mais uma vez puderam presenciar um grande milagre. A rede encheu-se de peixes, 153 grandes peixes. Eles pegaram que a rede quase não podia suportar tanto peso. Jesus então convida todos eles para virem até a praia e eles então vão comer. Que café da manhã gostoso, né? Pães e peixes ali preparados pelo nosso Mestre Jesus. Mas interessante que eles terminam de comer
E Jesus então logo vai interrogar a quem? Pedro. Imagina, Pedro talvez esteja ali todo quietinho, todo envergonhado, vendo o mestre ali à sua frente, pensando dentro dele. Gente, um dia desse eu traí o meu mestre, ele está aqui agora, e ainda acaba de fazer esse milagre ali. A gente passou aqui a noite inteira tentando pescar, não conseguimos nada, mas agora eu estou aqui diante dele. O que eu vou fazer? Jesus então vira para Pedro e faz para ele 3 perguntas. E Pedro então fica pensando, se ele for me perguntar alguma coisa, eu acho que ele vai me recriminar, eu acho que ele vai chamar minha atenção, vai querer me desmoralizar aqui no meio de todo mundo, me expulsar daqui pelo que eu fiz. É isso que eu mereço. E quais foram as perguntas? Primeira delas, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Vem então logo a segunda pergunta. E Pedro então cada vez mais apertado ali. Vem a segunda pergunta. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Agora vem a terceira pergunta. E Pedro, então, cada vez mais apertado, pensa, nossa, ele vai acabar comigo agora. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Interessante a gente pensar, né? Poderíamos imaginar que Jesus fosse chegar para Pedro e ia dar nele ia chegar para ele de um modo grosseiro, brigar com Pedro ali no meio de todo mundo, talvez desmoralizar Pedro, talvez a gente pensando assim, era isso que ele merecia. Um cara que falou que enfrentava qualquer coisa, e na noite que Jesus foi traído, Jesus foi preso, ele arrancou sua espada, né, cortou a orelha do filho do servo do sumo sacerdote. E Jesus então falou, olha, pode cingir sua espada de novo. Jesus então recupera a orelha do servo do sumo sacerdote, coloca aquela orelha no lugar, e Pedro então fica ali presenciando aquelas cenas, e quando ele foi interrogado, dizendo, você também era um desses que seguia Jesus, ele então respondeu 3 vezes que não conhecia Jesus. Minutos antes tinha demonstrado que ele era um cara corajoso e agora ali está sendo um covarde, morrendo de medo de ser preso. Então Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, essa já era a 3ª vez que ele aparecia para os discípulos. Talvez todos ali ficaram perplexos com o que Jesus falou para Pedro. Apenas isso. Se você me ama, então, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E o que acontece então? Pedro, então, ali totalmente restaurado, totalmente animado, vai para a festa de Pentecostes logo dias após esse episódio ali, e lá ele se levanta após a descida da manifestação do Espírito Santo, ele faz uma grande pregação para o povo que está ali, e cerca de 3.000 são batizados naquele dia. Um homem que há pouco tempo tinha sido covarde, negado o seu mestre, agora tinha sido perdoado pelo seu mestre, agora estava voltando realmente a obedecer o chamado de Jesus, se tornando um grande pregador, Talvez você também esteja pensando que para você não tem mais solução. Talvez você esteja se colocando na posição de Pedro, achando que o que você fez é tão grave, que não merece perdão. Mas eu te digo, Jesus está sempre pronto a te perdoar. E o que Ele quer é que você volte. E que você também seja um vaso de bênção, que você também ajude a propagar o Evangelho sobre a face da terra para outros perdidos. Então, se você se encontra naquela situação ali, cabisbaixo, sumido, tentando fugir da presença do Senhor, porque você está envergonhado pelo que fez, lembre-se que Ele continua de braços abertos, um mestre amoroso querendo te perdoar, querendo apenas que você o siga e que você o obedeça e que você também seja um discípulo fiel. Amém.
Parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe. O homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor.